Fala, senhores, antes de começar, estou com o Instagram agora, Gabriel Monstro Vocal. Só seguir lá para você ficar atualizado de uma maneira mais fácil sobre o que eu estou fazendo aqui com os conteúdos do nosso canal e também um pouco sobre o curso que eu lancei, beleza? Quem quiser saber mais sobre o curso, é só entrar aqui na descrição abaixo. Bom, vamos falar de Kurt Cobain. Kurt Cobain eu acho que é o cara que foi mais pedido nesse canal e assim eu me preparei ao máximo. Antes de começar falando sobre técnicas vocais, eu acho que o mais importante é o que fez Kurt Cobain se tornar o que ele foi, né? Ou seja, a história dele, que tem muito, mas muito a ver com as músicas que ele faz, com o que ele faz. Então eu vou contar de uma maneira resumida, não vou dar muitos detalhes, que eu acho assim são pontos chaves. Kurt Cobain, ele na sua infância, ele teve alguns problemas, pois seus pais tinham um relacionamento complicado, se separaram, ele foi morar com outros parentes e ele era muito bulinado na escola porque ele tinha um colega que ele era homossexual, tal. Mas só que ele sempre encarava isso como uma coisa boa, né? A sociedade isolava os dois e ele se sentia bem com isso, porque ele não gostava de estar perto de outras pessoas. Então, o Kurt Cobain tinha essa característica. Depois, ao passar dos anos, ele foi desenvolvendo o seu hábito por música, ele começou a fazer composições, ele arranjou uma namorada, ele fez um grupo com a namorada dele, ele teve outras bandas e tudo isso que acontecia em torno da vida dele, ele sempre colocava muito forte nas músicas. Então, ele se tornou um reflexo dos anos 90 e dos anos 2000, né? Que foi na verdade um momento assim que foi a transição de aceitação de muitas coisas em relação à sociedade, a alguns tabus em relação à parte psicológica das pessoas. Então foi aquele momento de transição que ele representa muito bem nos anos 90 para os anos 2000. Por isso que Kurt Cobain ele é muito famoso entre os jovens nessa época, porque ele representou uma revolução muito grande, não só na sua música, mas também o que ele queria expressar na sua música, né? Que seria esse lance de rebeldia, esse lance de você ser contra tudo que é bonitinho, tudo que é legalzinho, tudo que é interessante, você ser sempre uma pessoa rigida pelos padrões da sociedade. Então, foi isso que montou o caráter Kurt Cobain e também o que montou a caricatura, o formato que ele faz as músicas dele, o formato que ele trabalha com as composições dele e o jeito dele cantar. Beleza, depois eu vou recapitular isso aí, vocês vão entender o porquê que eu tô falando isso, tá? Eu gostaria de mostrar aí uma entrevista com o Dave Grohl, no período que eles estavam gravando Nevermind. I'm pretty sure that he never had any formal training in singing, but I don't think he needed it. He just had it. You don't need it if you are it, you know. Actually, it was funny when we were making the record Nevermind, he started blowing out his voice, so he went to go see this vocal coach. And he comes back from this vocal coach, and we said, how'd it go? And he said, check this out. And he put this cassette in the cassette player of the warm-ups that this guy wanted him to do. And it was like me, boy, 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 boy. And we sat and we laughed like hell as we listened to it and then threw the cassette away. Right. It was like, right, I just can't see Kurt Cobain. No, it didn't really. A gente tem dois pontos aí para estar se destacando, tá? O primeiro ponto é que Kurt Cobain chegou a um ponto dele procurar algum profissional da área de fonologia para ajudar ele, porque ele estava ferrando com a voz dele. Isso é uma coisa que não dá para negar. Durante a gravação do Nevermind, ele fez muitas coisas ali que prejudicaram a voz dele de forma errônea, de forma errada. Um exemplo que eu vou dar que é bem claro, uma das músicas laboratória de hoje, é a música Territorial Pissing. Ele exagera insanamente a voz. E é muito perceptível que ele está fazendo a famosa voz de garganta, né? Que ele não está apoiando muito bem o diafragma.
É aquele famoso caso de músico de estúdio, que é o cara que faz X no estúdio e depois ele não consegue reproduzir porque aquilo acabou afetando a saúde vocal dele. Mas é aquele segundo ponto também que o Dave Grohl falou na entrevista. Ele tinha a coisinha dele ali. O que seria a coisinha dele ali? Em muitas outras partes, ele não prejudicava a voz dele. Até porque nas performances ao vivo dessa mesma música, você pode ver que ele muda um pouco a performance dela e só no final ele exagera um pouquinho. Eu vou deixar aqui na descrição também. E só no final ele exagera um pouquinho para não perder a característica da música, mas ele, com o passar do tempo, ele teve consciência de que aquilo que ele estava fazendo, ele poderia perder toda a sua performance por causa daquilo. Então, muitas têm esse tabu, né, cara? Pô, o Kurt Cobain, do jeito que ele canta, ele tem técnica, ele não tem técnica. Ele tem técnica, sim, mas só que como ele foi um cara autodidata, mesma coisa que pessoas aí que aprendem sozinho. Ele passou um tempo para desenvolver muita coisa, passou, assim, coisa de 10 anos, assim, desde as bandas que ele tinha até o próprio Nirvana, ele sofreu um pouco, mas ele passou muito tempo para desenvolver sozinho, que na época, você pode ver aí que o Dave Grohl, né, eles davam até risada, né, esse negócio de fonologia, aquela coisa besteira, coisa idiota, né, mas na verdade não, galera, é uma coisa séria, No final das contas, eles estavam querendo ajudar o Kurt Cobain ali, mas ele não sacava muito. Até porque o ensinamento naquela época era muito arcaico e não tinha catalogado drives ainda, né? Não tinha catalogado o estudo de drives mais aprofundado que, assim, naquele lance de drive não é prejudicial e sim saudável. Então, o Kurt Cobain demorou muito tempo para se desenvolver e ele foi um cara autodidata. Que assim, coisa que com cursos você consegue se desenvolver assim, coisa de 1 ano. Ele demorou, assim, coisa de 10. Falei em curso, tem meu curso aqui, se precisar, estamos às ordens. Do zero para o drive, scream, fry e essas coisetas todas, belting. Beleza, agora vamos voltar aqui para as técnicas vocais. Kurt Cobain utilizava drive, ele utilizava fry, e ele utilizava o famoso clean misturado com whisper. Aquela voz mais suave assim, aquela voz mais intensa. Agora eu vou dar um gancho aqui sobre o começo que eu estava falando sobre a história dele, o que fez o artista Kurt Cobain, o que fez o que ele é o lance da interpretação, né? Você pode ver que ele não tem muitas técnicas vocais, até um pouco parecido com o Layne, mas a interpretação dele era muito forte. Eu falei, Gabriel, mas como assim? Interpretação? O que é isso, né? Interpretação é a maneira que você tem de expressar coisas, de exagerar em certas coisas. A atuação, né? Você vê um ator aí, ele atua muito bem. E você pode ver que o Kurt Cobain, nos ao vivos, ele encarna realmente um personagem. Ele encarna um personagem sádico, chato, triste com o mundo. Um cara denso, um cara pisado, um cara incontrolável. Então ele encara um personagem fortemente. Você pode ver que em filmagens do Kurt Cobain na rua ele não é nada daquilo, né? Ele é um cara tranquilo, um cara quieto, mas no momento que ele sobe no palco, ele demonstra isso muito bem. E claro, ele fala isso, ele transborda isso para suas técnicas vocais e no momento que ele está cantando. Então é essa que é a grande sacada. Fala, Gabriel, mas pô, como é que eu vou treinar esse lance de interpretação, né? Porque a grande chave muitas vezes é a interpretação. Vemos muitos vocalistas aí que têm N técnicas, porém eles não passam nenhum sentimento, nenhuma sensação, nada, e eles perguntam, né, por que eu não consigo entreter o público? Que é o lance da interpretação, que o Kurt Cobain ele tinha muito bem. Ele trabalhava a mente dele em outro universo. Ele tinha um teatro, uma coisa, na cabeça dele já estava montado um mundo imaginário só dele e ele transbordava aquilo para as pessoas. Um exemplo com a música aqui, Heart Shaped Box, e eu vou mostrar um pouco do que ele faz em relação ao clean e ao whisper. E eu vou dar o exemplo das duas coisas, com interpretação e sem a interpretação. E eu acho que é importante dar esse ênfase. Sem muito feeling, né?
She has me like a pieces when I am awake. Cara, vamos botar o feeling Kurt Cobain na parada. She has me like a pieces when I am awake. Então você sente a dor, sente o feeling mesmo. Também é o drive, que ele trabalha um pouco mais nessa região nasal e um pouco mais na frente aqui na hora de fazer aqueles gritões, né, vamos dizer assim, né? Hey, wait, I got a new complaint. Forever dance is light and light. Hey, wait, I got a new complaint. Forever dance is light as a lie. Load up your guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend she's overboard, self-assured. I know, dirty world. Hello, 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 hello. When the lights out, it's like dangerous. Here we are now, entertainers. I'm stupid, entertainers. Here we are now, entertainers. I'm a lotto, I'm a beetle, I'm a mosquito, my libido, yeah. Então ele utiliza sempre essa região mais nasal e mais na frente para na hora de fazer. Yeah! Lights out! E ele joga um pouco assim, de sofrência no meio da parada para dar essa sensação de dor, de rancor, de ódio na música. E qualquer informação a mais aí que vocês tenham sobre ele, alguma coisa a mais, por favor, comenta aqui embaixo, participa. Aqui eu tô montando uma comunidade de vocalistas que querem crescer nesse meio e querem se desenvolver muito bem. Dá uma olhadinha aí que tem muito conteúdo extra, beleza? Forte abraço para todo mundo e até mais monstruosidades.